Olá! Antes de começarmos, não sai daí, hein? Vamos mostrar um exemplo real da PNA. Vamos lá? Afinal, o que é PNA? Vamos aprender e saber juntos? PNA é o peptídeo natriurético atrial. É um peptídeo secretado por células musculares cardíacas atriais. Seu papel é normalizar a volemia sanguínea e a pressão arterial, quando a musculatura cardíaca for excessivamente distendida. Ou seja, o PNA ele está aqui como uma forma de trazer a normalidade para o aumento da pressão arterial, para os batimentos excessivos e rápidos cardíacos, para manter e estabilizar os organismos do corpo. Agora vamos ao exemplo. Prestem bem atenção, hein? Uma mãe vai com seus filhos ao parque, todos muito felizes, sorridentes e alegres porque vão ter um dia divertido. Então, os filhos dessa mãe encontram outras crianças no parque, a fim de brincarem juntos, enquanto as suas mães ficam conversando em algum banco da praça, como um jeito de se distrair, jogar conversa fora, coisas que mais gostam de fazer, mostrar foto dos filhos, falar deles. Até que, enquanto as crianças brincavam, uma delas escorrega. Pô! Algo que acontece muito com as crianças. Brincam até se cansarem, ou até mesmo brincando podem se acidentar, como uma queda. Nisso, com esta queda, as mães ficam desesperadas. Foi o que aconteceu com essa mãe. Uau, ela levou um susto quando viu que era sua criança que tinha caído. Nisso, automaticamente, a sua pressão arterial subiu e os batimentos cardíacos foram aumentando cada vez mais, fazendo sua pressão também alterar do modo estável e normal como estava, fazendo com que ela se elevasse a um nível muito maior do que ela podia esperar. O coração nesse estado, ele começa a bater, e meu Deus, como bombeia sangue rápido demais. Um susto pode causar isso, pode levar a isso. Algo do qual não podemos ter um controle exato no momento em que acontece alguma coisa que faz a pressão arterial subir e o coração bombar rapidamente. É algo momentâneo, algo que faz uma certa, digamos, diferenciação no organismo, pois deixa instável até mesmo os sentimentos de uma pessoa, o emocional e o psicológico. Com essa alteração da pressão arterial e os batimentos cardíacos, nós nos fazemos essa pergunta: mas por que isso acontece? Como isso funciona? Bem, fique ligado aí, já iremos falar. Está ouvindo esse batimento menos acelerado, mas de uma forma mais comumente? Exatamente, o coração desta mãe, aos poucos, foi se acalmando, depois de ter pegado seu filho no colo, de ter acalmado o filho, de ter visto em que estado ele estava. Então, isso também é causado pelo fato de olharmos para algo e mantermos a certa emoção do momento. Naquele momento ela se assustou e agora a sua pressão arterial já está diminuindo, já está baixando, ela já está ficando mais calma. Atrelando a esse pequeno conhecimento passado, também temos outros exemplos, como por exemplo, uma pessoa correndo em uma maratona, onde ela está em preparo físico, mental e psicológico também, onde a sua pressão arterial pode aumentar e pode diminuir. Os batimentos cardíacos, conforme a corrida, ele pode aumentar e também conforme o descanso e as pausas podem diminuir. Tudo em uma elevação ou tudo em uma diminuição. Também pode ser um bom exemplo para se mostrar diante do PNA. Mas sem mais delongas e segura a ansiedade, que agora vamos lá.
Sem mais delongas. O que é a PNA? Como funciona? Quais são seus receptores? Como isso está dentro do nosso corpo? Como isso se conecta do coração à pressão arterial até os rins? Como isso tem um sistema de mecanismo que se atrela a um sistema, um organismo do corpo? Como isso funciona? Essas são as perguntas que vocês devem estar se perguntando. Quais são os detalhes? Quais são os caminhos? Como isso ocorre? Onde ocorre? É o que vamos te mostrar agora. Então, prepare-se. A aula vai começar. Bom dia! Iremos explicar com este vídeo o PNA, seus sistemas e funções dentro do corpo humano. Os sistemas parasimpáticos e simpáticos têm sua diferenciação dentro do PNA, uma vez que o simpático proporciona o sentido de ação, como, por exemplo, o perigo que nos coloca em uma situação de risco, susto, nervosismo, medo, liberando adrenalina e aumento da pressão arterial, em conjunto com o aumento dos batimentos cardíacos. Já o parasimpático tem sua função para manter e restaurar o estado de calmaria do indivíduo, assim estabilizando os organismos. Quando falamos de controle da pressão arterial, logo lembramos do sistema nervoso autônomo simpático e também o sistema autônomo parasimpático. Lembrando que o sistema autônomo simpático é aquele envolvendo situações de luta e fuga. Por isso, a ativação do sistema nervoso simpático ocorre em situação de medo, raiva e estresse. De maneira oposta, a ativação do sistema autônomo parasimpático está envolvida com o comportamento de repouso e de gestão. A ativação do sistema nervoso parasimpático acontece o relaxamento, repouso e o sono, e também na digestão. Isso nos faz lembrar de controle da pressão arterial em situações estressantes, ocorrendo em uma predominância da ativação do sistema nervoso simpático. E isso gera um aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos. Temos vários participantes que nos ajudam a regular a pressão arterial, e dois deles é o barroreceptores e os hormosreceptores. Barosreceptores e osmoreceptores, através dos seus mecanismos de reflexos, identificam a elevação súbita da pressão arterial, localizado nas paredes dos vasos, inibindo a atividade do sistema simpático no coração. Neste momento, temos a produção de um hormônio chamado PNA, peptídeo natriurético atrial, como o nome diz, produzido no átrio esquerdo cardíaco, com a função da redução da sobrecarga desse volume, causando resposta hipotensora, ou seja, esse hormônio é importantíssimo para a homeostase do fluido corporal, porque promove vasodilatação, natriurese e diurese. O PNA possui efeito antagonista ao sistema renina-angiotensina-aldosterona e também da ação do sistema simpático, auxiliando no débito cardíaco, promovendo assim a regulação da pressão arterial. Após a sua liberação e ação no coração, seguimos para os seus efeitos nas glândulas neuroendócrinas, por exemplo, a hipófise. A hipófise controla a maioria das glândulas endócrinas, por isso é chamada de glândula mestra. Também é controlada, em grande parte, pelo hipotálamo e é dividida em duas partes, lobo frontal e lobo posterior, e ambas estão ligados por fibras nervosas ou axônios. O lobo posterior produz dois hormônios, a vasopressina e a ocitocina. A vasopressina, ou ADH, é um hormônio antidiurético que regula a quantidade de água excretada pelos rins. Com o aumento da osmolaridade, o plasma mais concentrado estimula os osmorreceptores hipotalâmicos em resposta a um aumento da pressão osmótica do sangue.
O ADH, vasopressina, é produzida na adenohipófise, mas armazenada na neurohipófise. Para a corrente sanguínea. A secreção de ADH é inibida por receptores de estriamentos no átrio esquerdo. Essa inibição faz com que ocorra maior liberação de água pelos rins, causando diminuição da perda hídrica. Chegando ao final de nossa trajetória, falaremos agora sobre um dos principais locais de ação do PNA, o sistema renal. De modo geral, esse hormônio aumenta as perdas de sódio e água, reduzindo o volume sanguíneo. Mas como isso acontece? Temos a vasodilatação da arteríola aferente e a vasoconstrição da arteríola eferente nos rins, aumentando a taxa de filtração glomerular e, portanto, a carga filtrada de sódio, além de inibir a reabsorção desse sódio, agindo diretamente nas células do ducto coletor. Também inibe a secreção de renina e vasopressina, diminuindo a permeabilidade dos ductos coletores à água, aumentando então o volume da urina. E em questão de minutos, temos a regularização dos níveis da pressão arterial após o estímulo que foi apresentado, graças à ação do hormônio PNA. Muito obrigada, pessoal!